Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Fala, meus queridos! Então, vamos lá. Então, nós começamos, agora com vocês o sistema endócrino, né? O nosso sistema endócrino é o sistema de glândulas do nosso organismo. Também já vimos, é uma revisãozinha, né, que a gente vai fazer sobre eles lá. Vocês já sabem que, né, existem as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Nas glândulas endócrinas existe o hormônio. Nas glândulas exócrinas, o produto produzido pela própria glândula, e anfícrina é aquela que tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Não entendi nada, então vamos lá de novo. Nas glândulas exócrinas são aquelas em que o material produzido pela glândula é jogado para o meio externo do organismo, como, por exemplo, as lágrimas. As lágrimas são produzidas, né, no olho e jogadas para lubrificar, vimos isso lá, tá? E veja, não foi jogado no sangue. Se não é jogado no sangue, é uma glândula exócrina, aquela que o material é jogado para o meio externo. Na glândula endócrina, o material da glândula é jogado no sangue. E aí ele pode atuar longe do local aonde ele foi produzido. Isso é chamado de hormônio. Então, o sistema hormonal. Então, hormônio, quando é jogado no sangue, aí é conhecido como hormônio. E existem as glândulas em que uma parte dela é uma glândula exócrina, enquanto que a outra parte é chamada de glândula, ou melhor, que não é chamado de hormônio, tá? Então, nós temos hormônio, não hormônio, e a mista, que é uma parte hormonal, uma parte não hormonal. Tranquilo? Beleza? Nós vamos ver com vocês a parte das glândulas endócrinas. Então, nós temos o hormônio, que é o que nós vamos estudar, e as principais glândulas que a gente tem são essas que vocês estão vendo aí. O hipotálamo, a hipófise, a paratireoide, a tireoide, adrenais, né? Nós vamos estudar essas. Existem mais, professor? Existem. Existem mais glândulas do que essas? Sim. Mas essas são as principais glândulas. Essas são aquelas que a gente vai ver e que tem uma importância para vocês, né, para o vestibular. Então, essas aí são as que nos importam agora. Nós vamos começar com o hipotálamo. O hipotálamo é parte do cérebro. Então, ela vai produzir algumas substâncias que são armazenadas em uma parte, né, da glândula principal, que é a hipófise. Então, ela está ligada ao cérebro. O sistema nervoso vai produzir substâncias, né, como se fossem aqueles mediadores químicos, que vão ser liberados no corpo do indivíduo. Então, veja, o hipotálamo ele vai produzir as substâncias que vão ser armazenadas aqui, ó, nessa partezinha amarela que vocês estão vendo aqui, que é a parte... Opa, mudei. Eita! Vamos aí, né? Que é a parte, né, que nós temos na neurohipófise, chamada de neurohipófise. Então, de novo, aquilo que é produzido no hipotálamo, que é o cérebro, para uma parte do cérebro que a gente tem, né, secreta substâncias que que são armazenadas aqui na neurohipófise, nessa partezinha aqui de uma outra glândula, porque isso aqui é a glândula hipófise, tá? Hipotálamo armazena a substância na hipófise. A hipófise é dividida em duas partes, a neurohipófise e a ademohipófise. Neurohipófise recebe do hipotálamo, a ademohipófise não. Então, essa aqui é a glândula-chefe, por quê? Porque ela é a glândula que vai controlar as outras glândulas do nosso organismo. Ela vai controlando lá as outras glândulazinhas, fazendo essas glândulas funcionar. Nós temos aqui alguns hormônios que são produzidos pela ademohipófise, a partezinha da frente da hipófise. Lembrar vocês que a hipófise está no meio do cérebro, na cabeça, né, e numa celinha chamada célula turca,
aonde ela está sendo protegida pelo nosso sistema ósseo. Então ela é bem difícil de acessar, ela é complicado de acessar. E essa adenohipófise produz 5 hormônios que a gente tem que saber: prolactina, gonadotrófico, olha a terminação, trófico, tá? Tireotrófico, adrenocorticotrófico, somatotrófico. O único que não termina com trófico é a prolactina. Então, cuidado, quando vocês escutarem o termo trófico, porque nós vamos ter lá, ó, tireotrófico, daí nós vamos ter tireoxina, tá? Então, começa igual, mas termina diferente. Tiroxina é produzido pela tireoide. Tireotrófico é o hormônio produzido lá pela hipófise e que vai agir na tireoide. Então, cuidado com o trófico ali, né? Um macetinho para você saber que são produzidos lá na hipófise do indivíduo, ok? Veja que aqui você já tem uma ideia, né? Por exemplo, prolactina vai atuar nas glândulas mamárias, né? Está ligado à produção de leite quando a mulher fica grávida. Gonadotrófico vão agir lá nas gônadas, o testículo, o ovário, fazendo ele trabalhar, tá? Tireotrófico, como eu falei para vocês, vai agir lá na tireoide, tá? O adrenocorticotrófico vai agir nas adrenais ou suprarrenais, a mesma coisa, aquelas glândulas que a gente tem em cima dos rins, né? Então, vai agir nessa glândula. E o somatotrófico vai agir onde você tem ainda resquícios de cartilagem para você crescer, ou muita cartilagem para você crescer. É um hormônio do crescimento, né? Então, vai agir lá na ponta das epífises dos ossos, onde existe ainda cartilagem. Essa, então, seriam os 5 hormônios principais da parte da frente da hipófise, conhecida como ademohipófise. Certo? Vamos falar um pouquinho de alguns deles aqui, tá? Pelo menos de um deles para a gente terminar. Então, nós temos a ademohipófise produzindo o hormônio de crescimento, GH. O GH é um hormônio de crescimento que, quando deficiente na infância, vai fazer o cara ser anãozinho. Os anõezinhos que vocês conhecem é porque, na grande maioria das vezes, tiveram falta desse hormônio na infância. Quer dizer, professor, que se eu tivesse dado hormônio de crescimento para esse anãozinho, ele teria atingido uma idade, uma altura normal? Sim. Tanto que anõezinhos casados entre si, os filhos têm uma chance muito grande, se não houver lesão, né, nessa glândula, de atingirem a altura normal, né? Então vão ficar maiores que os pais, tá? Vão ficar normais, tá? Só que não procuraram assistência. Antigamente era bem mais complicado, né? O Estado não pagava, a pessoa tinha que bancar esse hormônio é caro, o hormônio de crescimento é caro, então nem todos tinham acesso a ele, né? Se essa glândula tiver uma superatividade enquanto você é criança, você pode ter uma doença chamada de gigantismo, em que a pessoa fica muito mais alta do que o normal. No desenho ali, né, dos lidinhos, você está vendo um cara grandão perto de dois cara normal ali, né? Então você pode ver ali a diferença entre os dois. Nossa, mas não é vantagem você ser um gigantão assim? Não, gente, porque o hormônio vai atuar no crescimento dos ossos e, consequentemente, dos músculos. Mas não de todos. O coração do cara vai ser um coração normal. E ele vai ter que sustentar, né, esse corpo inteiro. Então você sobrecarrega o coração, você vai fazer com que esse indivíduo tenha muito mais chance de ter varizes graves nas pernas, né, porque o retorno do sangue vai ser complicado. Então não é uma coisa legal. Ah, mas o cara ia ser jogador de basquete. Às vezes não. Às vezes a pessoa é tão lenta nos seus movimentos, porque os reflexos são lentos, que ela não daria para jogador de basquete. Ah, mas os jogadores de basquete que são tudo grandão. Não, eles não são gigantes, eles são altos. É bem diferente, né? Jogador de basquete americano, por exemplo, os americanos já são mais altos do que a gente. Então, uma pessoa que se destaca lá, né, para nós aqui parece um gigantão, mas para eles é uma pessoa alta, tá, nos padrões deles. Nós aqui também, né, nós escolhemos lá os jogadores de vôlei, de basquete, os mais altos, mas eles não são gigantes, eles são altos. E eles têm que praticar esporte desde pequeno, porque também, mesmo sendo alto, ele pode ter problema de circulação.
Mas, professor, se eu pegar um anãozinho adulto e injetar o hormônio de crescimento dele, ele não vai crescer? Não. Se a tua glândula, por um acaso, por uma doença, alguma coisa assim, começar a produzir hormônio de crescimento, depois que você já está grande, o que vai acontecer? Você vai ter uma doença chamada de acromegalia, onde as extremidades, onde ainda existe cartilagem, vão crescer. E aonde que é isso? Nariz, orelha, tá? Nas juntas, nas articulações das juntas. Tá? Então, tudo isso vai crescer. A arcada dentária, às vezes, começa a espalhar, fazer os dentes ficarem separados. Tá? Mas é só nessas extremidades. A altura do cara não vai influenciar. Então, a acromegalia é uma doença, né, que se caracteriza por extremidades. A mulher mais alta do mundo, que morreu, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, além de ter um gigantismo, tá, a glândula, depois que ela já tinha atingiu o máximo que era possível de altura, ainda continuou crescendo nas extremidades, ou seja, era alta e tinha acromegalia, tá, porque depois que atingiu a adolescência, né, parou, os ossos, a cartilagem sumiu, tá, e o hormônio continuou agindo, então ela teve acromegalia. Então ela tinha essa parte aqui do rosto bem grande, né? Desproporcional, porque aqui a gente tem cartilagem, né? Então isso faz crescer. Então não adianta. Ou você vai crescer o que a tua genética diz, ou você vai ter uma doença por disfunção de glândula, o que não é aconselhável para ninguém. Tá? Então quando você constata lá pelo médico que você não está crescendo como deveria, você pode usar esse hormônio de crescimento enquanto você tiver uma porcentagem de cartilagem. Normalmente o médico pede uma radiografia da mão, e aqui nós temos vários ossinhos, né? E ele vai ver a quantidade de cartilagem que ainda tem nesses ossinhos e se é possível você tomar o hormônio de crescimento ou não. E, por incrível que pareça, né? Tem gente que eu não aguento adolescência nem é para mim, né? Eu tenho do que, tá? Então vamos lá. Outro hormônio produzido é o tireotrófico, TSH, que vai agir exatamente na tireoide, fazendo com que a tireoide comece a produzir os hormônios propriamente dela, né, que controlam o nosso metabolismo. Tá? A falta, né, do hormônio tireotrófico pode ocasionar, por exemplo, o hipotireoidismo e o excesso hipertireoidismo. Mas tem outros casos também, tá? Pode ser que seja esse hormônio o culpado, como pode ser que seja a própria glândula que não produz a tiroxina, né, o T3 e o T4, a calcitonina, que são hormônios que ela tinha que produzir, por algum motivo ela não produz. Então você também pode ter um hipotireoidismo, hipertireoidismo, não só pela falta ou excesso de tireotrófico, mas pelo T3 e T4 que a própria glândula vai produzir. Lembrar que ele controla o nosso metabolismo, então é uma glândula bem séria. Tá? Às vezes a gente não dá devida valor a ela controla como tudo no teu organismo vai acontecer. Se você tem hipertireoidismo, você está ligando um foco 110 numa tomada 220, vai brilhar que é uma beleza, mas uma hora ou outra vai queimar. E se você tem hipotireoidismo, você está ligando uma 220 em 110. Né? Se acender a luzinha vai ser bem fraquinha, né? Então o metabolismo do indivíduo, as reações químicas são alteradas lá dentro, e é toda uma transformação que depois nós vamos falar com vocês. Para terminar, adrenocorticotrófico, ACTH, ele é o hormônio que vai estimular o córtex da adrenal, que vai produzir lá, né, os glicocorticoides, que são hormônios que também controlam o metabolismo, né, infecção, etc. Por que não a parte de dentro, a medula, prof? Porque a medula produz outros hormônios que são produzidos por estímulos externos, como, por exemplo, né, o hormônio do medo, que é produzido ali, né, nessa parte mais interna ali, né, aquela que é liberado quando você se assusta. Então, veja, nas próximas aulas a gente parte daqui para estudar, né, o restante das glândulas que faltam. Tranquilo, meus queridos? Até mais, tchau, tchau. Até, meus queridos!